Hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio a médica gastropediatra, a Iramaia Alencar. Hoje pode-se dizer que, olha ela aí, maravilhosa, vai estar com a gente, conversando com a gente. Hoje podemos dizer que, para você que está assistindo o nosso programa, que de verdade, o assunto que nós vamos abordar hoje é importante até para você, mamãe. Que hoje podemos dizer que é o último dia para a volta às aulas, né? Dia 30 de janeiro. Acredito que todas as crianças no dia de hoje voltam às suas aulas. E muitas crianças que passaram as férias com os pais em casa, algumas delas passaram a ter um intestino tímido. Ou não? Como será que acontece? Será que são muitos anos para que isso aconteça ou logo na infância? Como é que a gente pode ajudar os nossos filhos, né? Os filhos que ficam muito tempo com a mamãe em casa, alguns costumes, enfim. É uma síndrome e é por isso que essa médica maravilhosa vai estar conversando com a gente, a Iramaia Alencar, para explicar sobre esse intestino tímido. E aí nós vamos conversar sobre esse assunto porque é uma condição que está influenciando na vida da Bruna, da influencer Bruna de lá do BBB 23. E na verdade, quando a gente fala BBB 23, a gente lembra que afeta a vida de várias pessoas. Isso afetando a vida de uma pessoa adulta. E as nossas crianças? Como a gente pode trabalhar a saúde do intestino das nossas crianças? E aí outra coisa que me chamou bastante atenção foi a respeito da cor das fezes. Isso também a gente vai estar falando aqui no programa. Por isso eu convido você que está assistindo o nosso Bom Dia para a gente falar sobre esse assunto. Impressionante. Bom dia. Feliz Ano Novo, né? Feliz Ano Novo. É um prazer estar aqui novamente. Esse assunto é mais importante do que a gente imagina. Sim. Doutora, é importante falar sobre esse assunto, por quê? Porque principalmente na manhã ou em qualquer outro horário dentro da comunicação, as pessoas tentam não abordar assuntos que são valiosíssimos, importantíssimos para a nossa saúde. E quando a gente lembra que intestino mexe com tudo, inclusive com o nosso emocional, nós estamos falando do que nesse mês de janeiro? Saúde mental, que é o janeiro branco. E a gente não poderia terminar o mês sem falar do intestino, que é algo que mexe tanto com o nosso emocional, né? Inclusive, o intestino ele é considerado atualmente dentro da medicina como o segundo cérebro. Então, ele é muito mais importante do que a gente imagina, sem dúvida. Então, vamos lá. A gente começa logo falando a respeito desse assunto e abordando uma jovem que está no BBB, mas, comparado a ela, milhares de outras pessoas sofrem com isso também. E aí a gente já começa a chamar a atenção da infância das nossas crianças. Muitas crianças voltaram hoje para as aulas, definitivamente, e provavelmente muitas ficarão até o horário do meio-dia, quase 1h da tarde, sem ir no banheiro de jeito nenhum. Exatamente. Então, assim, a constipação intestinal ela é extremamente importante. E ela é muito frequente, porque imagina que 25% da população ela sofre de intestino preso, principalmente as mulheres, né? Sim. Nós mulheres. Sim. E a gente sabe que a constipação, esse intestino preso, ele traz sofrimentos, né? Traz sofrimentos não só físicos, como emocionais, ao ponto de chegar a evoluir para uma síndrome que chama a síndrome do intestino tímido, que é o que a gente está conversando hoje, cujo nome oficial é Parcopreses, né? Mas o intestino tímido nada mais é do que a pessoa, em qualquer idade, ela tem tanta vergonha, constrangimento de evacuar, de fazer as suas necessidades que são fisiológicas, é normal, todo mundo vai ao banheiro, né, fazer cocô. Sim. E a gente tem vergonha até de falar. Sim. E a gente, por conta desse constrangimento, a criança muitas vezes é que é a primeira que escuta essas situações vergonhosas relacionadas a evacuar. E isso se transforma no longo do tempo em um trauma. Um trauma a ponto, como você falou, que elas vão evitar fazer as suas necessidades fora de um ambiente de segurança, fora da minha casa, por exemplo. E aí isso dá uma grande repercussão. Por quê? Porque, por exemplo, na escola ainda é menos pior do que quando é mais tarde eu chego em casa, né? Apesar de que isso pode gerar, prender as fezes, pode gerar um outro tipo de constipação. Mas quando a gente fala de intestino tímido, realmente são muitos dias sem evacuar. Então imagina eu fazer uma viagem que vai durar 3, 4, 5, uma semana e passar todo esse tempo sem conseguir ir ao banheiro, né? Então é um desconforto importante.
Então vamos explicar para quem está em casa como isso acontece, como a gente pode, de uma certa forma, chamar a atenção dessas mães, desses pais, relacionado a esse assunto, né? E como a gente pode ajudar essa pessoa a chegar numa fase da adolescência ou até mesmo fase adulta sem sofrer tanto. Perfeito. Então, o ideal é que a gente realmente conheça o que causa, o que leva a esses traumas, certo? Então, a primeira coisa é que começa lá pequenininho mesmo, na infância. Por quê? Porque às vezes quando a gente vai trocar a fraldinha do bebê, a gente já faz o quê? Nossa, que horror, que cheiro ruim, fez uma bomba. E a gente não para com esse comportamento. A criança vai crescendo e toda vez que ela faz cocô, a gente faz aquele comportamento de que, nossa, que horror. Ela começa a achar que fazer cocô é ruim, né? Por quê? Porque causa mau cheiro, causa vergonha. E quando a criança vai crescendo, por exemplo, que ela está saindo das fraldas, outro comportamento que a gente também tem sem saber que causa trauma é quando, por exemplo, a criança escapa cocôzinho na roupinha, né? Ela está saindo das fraldas, mas não conseguiu segurar naquele momento. Acaba vazando. E aí o que a gente faz? A gente acaba tendo um comportamento de envergonhar a criança. Nossa, você fez cocô na roupa, mas você já é uma mocinha, um rapazinho, não é mais para fazer. Ao invés de a gente respeitar esse momento. Então, no bebezinho começa já, na criança mais velha a gente vai fazendo isso. Por exemplo, quando a gente vai, principalmente as meninas, que a gente está na rua, né, no banheiro fora de casa, e aí as próprias mães dizem assim, não pode usar o banheiro de rua porque é sujo, né? E aí a gente acaba que pede para a criança segurar a evacuação até o momento de chegar em casa. E a gente sabe que, na verdade, já tem estudo provando que, a depender do ambiente que a gente está, dá para utilizar o banheiro público. A gente faz, pode até levar, às vezes, lenço umedecido, né? Eu costumo orientar. Você faz uma higiene. Tem até os protetores, né? Protetores de assentos, perfeito. E aí a gente não faz esse adiamento do momento, da sensação fisiológica da criança. E a gente vai crescendo com esses escutando essas situações, ao ponto que quando a criança vai crescendo e virando adolescente, principalmente, que é um momento muito delicado, em que tudo causa vergonha, tudo é estranho, né? A gente começa a ter vergonha. Aí eu tenho vergonha até de sair para ir ao banheiro, que alguém me pergunte para onde você vai. Eu não posso nem dizer que vou ao banheiro, né? Imagina os odores que saem naturais da evacuação, os barulhinhos. Ora, quem não solta pum, né? Mas se eu for ao banheiro e alguém escutar que eu soltei um pum. Então isso vai gerando um constrangimento tão grande que realmente vai causar uma síndrome com alterações que precisam de tratamento, com terapia, além de medicamentoso. Bom, então vamos falar para quem está em casa como a gente pode ajudar essas pessoas. É praticamente uma reeducação que vive na vida de toda a sociedade, inclusive vira até chacota em algumas situações, quando a pessoa solta porque existem pessoas que elas naturalmente, elas têm uma situação de que naturalmente isso acontece. E aí tem o lado do outro. Isso é algo que a gente não vai conseguir mudar radicalmente, mas a gente pode ajudar essa pessoa que está assistindo o nosso programa, né? Quem está assistindo o nosso programa agora vai ter essa orientação. Como a gente pode ajudar essas pessoas que estão em casa? E eu queria que você me falasse o que esse intestino tímido pode trazer de danos para a saúde dessa pessoa. Então, existem várias coisas que a gente pode fazer para poder auxiliar. Eu começo com esse conhecimento de que essas frases, elas são inadequadas, né? Realmente de causar nojo ou causar repulsa ou vergonha no momento da criança evacuar. Isso somos nós, somos os pais que fazemos, né? Muitas vezes. E aí talvez com essa orientação de que não se deva fazer isso, porque até um dia desse ninguém sabia disso, né? Sim. Então, sabendo disso, eu já começo a não ter mais aquele comportamento de fazer chacota com o momento de fazer cocô, avisar para a criança, falar que aquilo é natural, que todo mundo faz, que não é vergonhoso. À medida que vai crescendo, essas crianças vão realmente tendo uma relação mais tranquila com a evacuação. Principalmente se eu tenho uma boa alimentação, uma dieta rica em fibra, com água, né? Atividade física, porque aí a evacuação ela vai ficando mais macia, fisiológica, né? Normal, saudável, não vai doer e a criança não vai ter realmente desconfortos na hora de ir ao banheiro. Doutora, nesse caso, vai ter que ter um acompanhamento realmente com um psicólogo para você conseguir sair dessa situação? Porque essa pessoa que já está na fase adulta, ela já tem esse comportamento.
para mudar, tem que ir para um psicólogo? Na maioria das vezes, já que se for mesmo a síndrome do intestino tímido, existe um comportamento de fobia social. É uma fobia, é medo, precisa sim de tratamento. Então, normalmente vai entrar o tratamento medicamentoso para auxiliar no funcionamento, junto com o acompanhamento nutricional, que vai organizar essa alimentação para que favoreça a eliminação das fezes, mas a terapia com psicólogo muitas vezes é necessário para que ele trabalhe a questão do comportamento, dessa restrição que é um comportamento social. Então tem que ser trabalhado o que eu entendo, que eu me aceite, que eu compreenda, que isso é normal, é fisiológico, todo mundo faz. Por exemplo, se a pessoa não teve esse cuidado com ela mesma, acha que é normal. No caso, quem está ao redor, principalmente pais, irmãos, amigos, podem colaborar também, né? Chamando a atenção dessa pessoa para que ela se cuide, porque em algum momento ela vai dizer, olha, eu tenho um intestino tímido, quando eu viajo, eu não vou no banheiro de jeito nenhum. Eu acho que esse momento a pessoa que é amiga, a pessoa que é parceiro, que está ali do lado, já pode chegar e conversar com essa pessoa, né? Com certeza. E essa semana passada, coincidência ou não, eu atendi uma família muito cuidadosa, muito delicada. Foi o casal sem o filho, o menino já pré-adolescente, que como ele tinha uma constipação e já estava com esses desconfortos para fazer cocô, e quando ele fazia as fezes, ele prendia tanto que elas ficavam grandes e entupiam um vaso, né? Que é uma das características do intestino preso, são fezes grossas que entopem o vaso. E aí eles foram para a consulta sem a criança, porque elas não queriam nem constranger a criança. Nossa. Ao me contar a situação do filho. Eu achei aquilo de uma delicadeza, e são essas coisas que a gente precisa com essas pessoas que têm esse comportamento de repreensão na hora de fazer o cocôzinho. Então essa delicadeza de você não falar para o outro, nossa, você foi ao banheiro e entupiu tudo. Isso não se fala, porque a pessoa ela não está confortável. Não se engane, ela não está confortável. É óbvio de eu ir ao banheiro, sofrer para conseguir evacuar. As minhas fezes entopem o vaso. Com certeza isso não é confortável para ninguém. Então fazer chacota disso, você vai piorar, agravar a situação. Pronto. Bom, através desse intestino tímido, o que pode trazer de problemas para a minha saúde? Então, como acaba que acumula as fezes, né? Na hora da eliminação dessas fezes, elas estão duras, firmes, ressecadas. E aí podem fazer dor na hora de evacuar, pode cortar, que a gente chama de fissura, pode também ter que ter muito esforço para conseguir eliminar as fezes e aí geram as hemorroidas e, portanto, riscos para sangramentos intestinais. Então, realmente é um desconforto que pode causar doenças reais e depois precisar de tratamento médico. Doutora, agora nós vamos entrar numa outra fase das fezes. Muita gente, às vezes, comenta sobre o assunto e algumas pessoas ficam meio que preocupadas. Existem alimentos e situações que mudam, às vezes, as cores das fezes. Mas isso é algo, no momento que você está utilizando algum tipo de alimento, algum tipo de líquido, né? Eu queria que a doutora pudesse falar a respeito das cores do cocô relacionado à saúde da pessoa. Nós fizemos aqui, né, colhemos aqui vários tipos, né? Tem o tipo 1, 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. E a gente trouxe algumas cores aqui e a gente gostaria de falar a respeito do tipo, né, de cada um desse cocô, dessas fezes e também das cores, para que a gente possa orientar essas pessoas e elas saberem o que é saudável e o que é não estar saudável através da cor e do tipo das fezes. Perfeito. Essa tabela eu tenho no meu consultório. Coisa linda. A tabela de Bristol. E isso ajuda muito, né? Porque às vezes a gente pergunta assim, como são as fezes do seu filho? É normal. E você olha, normal é um monte de bolinha de cabritinho, né? Ninguém é cabritinho, ninguém vai fazer fezes em bolinhas. Então, essa é uma tabela que chama a tabela de Bristol, que ela doutora, eu vou lhe convidar, viu, Jonas? Eu vou convidar para a doutora para a gente ficar em pé então e a gente apresentar, eu acho que fica até melhor, né? Para que a gente possa apresentar, então, esses... Eu vou ficar aqui pertinho da doutora e a doutora pode apresentar... Não, pode ficar aqui mesmo, pertinho de mim, doutora? Pronto. Próxima aqui, fica aqui, mas são aqui os tipos, assim. né? Sim.
Aqui são os tipos de fezes. Então, qual que seria o ideal? Que a gente tivesse, assim, uma evacuação mais saudável? Sim. A tipo 4. Você tá vendo que ela lisinha? Parece uma cobrinha lisa, parece uma Se quiser chegar até lisa. próximo, fica à vontade. Pronto. Então, esse aqui, ó, tipo 4, que é essa aqui, são fezes moldadas, compridas, em formato de salsicha, fáceis de evacuar. Então, esse é o sonho de todo intestino, certo? Quando Esse é o a se intestino afastar- saudável. Saudável. O tipo 4. Isso, a gente pode evacuar até 3 vezes na semana, né? Eu posso então pular um dia, não tem problema nenhum, pular 1 ou 2 no máximo. E todos os dias? Contanto que... E todos os dias, Todos os até dias 3 saudável? vezes no mesmo dia. Tá certo. Tudo isso é variação de normalidade, depende do ritmo intestinal de cada um, da alimentação de cada um, certo? Certo. Quando eu começo a me afastar desse tipo 4, quanto mais longe do tipo 4, eu vou para as extremidades que são menos saudáveis. Então, quanto mais eu me afasto, aqui ainda a gente ainda considera em alguns casos, se for mais lisinha como essa, tá ok. Aqui essa foto ela não tá com uma resolução perfeita, mas ela já é mais como se fossem umas bolas mais firmes e ela é mais grossa e ela tá rachada. Aqui eu já começo a ter desconforto para conseguir fazer o cocôzinho, né? A evacuação. Isso pode doer, isso causa medo, causa trauma, né? Que é o que a gente está conversando. Sim. E esse tipo aqui, que é o tipo 1, que é em bolinha dura, ó, separadas, né? Estão tão ressecadas que elas estão rachando. O que acontece quando a gente está com esse tipo de fezes? A gente não está bem hidratado, não está se alimentando direito? Isso. A principal causa de constipação, ela é a constipação funcional mesmo. Então, vem de acordo com o que entra, né? Ou seja, a minha alimentação, a minha hidratação. Claro que eu trabalho um pouco depende de cada da microbiota intestinal, a flora intestinal. E aí elimino as fezes. Então, eu realmente dependo muito de como que vem a minha alimentação para conseguir eliminar fezes saudáveis também. Mas é óbvio que tem algumas situações, como o caso do intestino tímido que a gente está falando hoje, que muitas vezes a pessoa até pode ter uma alimentação adequada, mas como ela tem um comportamento de prender as fezes, que é o comportamento de retenção, ela também não vai conseguir evacuar fezes saudáveis. Pronto. Aí, doutora, vem o tipo 5, o tipo 6 e o tipo 7. Aí, para lá, começa a ter um desarranjo intestinal, que a gente chama, né? Que, na verdade, são fezes com dificuldades, muitas vezes, de absorção de nutrientes e são as diarreias crônicas. Então, a partir principalmente do 6 e do 7, elas já são semilíquidas, são muito pastosas, estão associadas às vezes com infecções, com parasitoses ou com infecções virais bacterianas ou muitas vezes de absorção, intolerância à lactose, intolerância ao glúten, que é a doença celíaca. Até isso pode ser observado também, né? Sim, tem que ser. Tem que ser. Né? Vamos voltar para a gente sentar aqui. Agora, doutora, eu queria que você me falasse das cores. As cores me chamam bastante atenção, né? Existe realmente uma cor de cocô preto mesmo? Sim. As fezes que são negras, que a gente chama de emborra de café, ela está associada com sangramento intestinal alto. Então, se eu tiver, por exemplo, uma úlcera, uma gastrite que esteja sangrando mais intensa, ou varizes no esôfago, são doenças mais graves que causam sangramento alto. Quando esse sangue vai descendo pelo intestino, ele é digerido e quando a gente elimina como se fosse negra mesmo, chamada como borra de café, né? Então, ela é muito preocupante. Então, é a chamada marrom escuro? Não, ainda escuro, não é. É mais ainda. O marrom escuro a gente pode até aceitar em fezes normais, mas as fezes negras, ela não tá aqui, a preta não, mesmo. Né? Eu faria uma correção nessa tabelinha. Sim. Na verdade, o marrom escuro não necessariamente tem sangramento, mas o negro, que chama emborra de café, sim, elas são bem líquidas, porque o sangue irrita o intestino e elas saem mesmo negras. Pronto. A gente que tem uma tabela aqui com várias cores, marrom, verde, amarelo, branca? Branca. Também? Branca a gente chama de fezes acólicas, sem cor, né? Ou hipocólicas, discretamente coloridas, mas muito pálidas. Isso preocupa principalmente associado com doenças do fígado. Né? Então, se você tiver na criança, às vezes outras situações podem causar fezes hipocóricas. Eu já vi criança com intolerância à lactose fazer fezes bem branquinhas, mas que fica alternando com fezes com cor, né? Mas se você está persistentemente com fezes claras, ou principalmente um bebê que nasce e que não faz fezes amarelinhas, verdinhas, que é o cocô normal do bebê recém-nascido, fezes claras é igual a atendimento médico de urgência.
porque pode estar relacionado com obstruções no fígado. Doutora, e quando as fezes, do adulto, elas estão vermelhas? Então, tem situações que alimentos causam isso, né? Na verdade, a cor das fezes pode variar de acordo com os alimentos que a gente consome, principalmente se você tiver consumido alimentos com corantes, né? Sim. Então o menino vai lá, chupa aquele picolé azul, aí sai com um coco azul esverdeado. É corante, gente. É por isso que a gente diz não é nada adequado. Quando você deve se preocupar com a cor das fezes? É com a quantidade de dias que você está com essas cores de fezes ou meses? Claro que qualquer sintoma que persista, ele é mais preocupante. Então, digamos que você comeu alguma coisa que não digeriu tão bem, acabou que eliminou fezes com uma corzinha estranha, mas no outro dia você volta à sua rotina normal e essas fezes voltam à coloração adequada. Qual é a coloração adequada? No adulto, né? É um marrom claro, que pode variar para um pouco de amarelo, um marrom mais escuro. Isso não faz tanta diferença. Na criança é bem parecido, mas no bebê, eu brinco que a gente é brasileiro e pode ser verde e amarelo. Então, caracteristicamente, o bebê elimina aquele mecônio, que é as fezes bem escuras, mas depois fica entre tons de verde e amarelo. Não pode ser vermelho, porque vermelho normalmente é sangue, a não ser que você tenha comido alguma coisa que pintou as fezes. Mas se você está com evacuação avermelhada, com características de que tem sangramento, também é uma urgência, precisa ir para o atendimento médico. Existem exames para que a gente possa resolver essa situação? Sim, aí a gente vai, na verdade, passar primeiro por uma avaliação clínica. Sim. Com a história clínica, a gente orienta, em alguns casos, necessidade de exames, né? Mas tem como fazer pesquisa fecal e procurar as outras causas. Por exemplo, se eu tiver fezes brancas, como a gente está falando, eu não vou precisar ficar olhando as fezes, procurar nada nas fezes, eu vou procurar provavelmente no fígado, né? Ou outras causas que possam estar relacionadas a isso. Bom, o importante é que a gente chamou sua atenção para que você observe e para que você veja se você verdadeiramente está tão bem assim. Já sabemos que esse tipo 1 não é interessante para ninguém. Não, só para os cabritinhos mesmo. Só para os cabritinhos. Se você tiver desse jeito, pode procurar um especialista, porque algo está acontecendo com você e tem que ser melhorado, né? Exato. E assim, aquelas pessoas que gostam muito de dietas, tem que ter muito cuidado, né? Sim, toda dieta precisa ser orientada, não é à toa que a gente tem inclusive um profissional chamado nutricionista, que é quem organiza a dieta. Mas a gente tem hoje em dia aberto, né, na internet, muita orientação de bons alimentos, né, de boa alimentação. E aí, de acordo com o que a gente escolhe comer, é que realmente a gente produz as nossas fezes. Então, todo cuidado é pouco, principalmente com a automedicação, que a gente não tocou aqui, mas, sim, mas é importante falar. Como a gente está falando de intestino preso, eu já peguei várias situações em consultório, das mães dando chás que acham que são inocentes e são de ervas que causam inflamação intestinal, utilizando o remédio que foi prescrito para uma outra pessoa. Então, não façam isso. Cada caso é um caso. E aí, só na avaliação específica desses casos é que a gente consegue fazer o tratamento mais adequado. Pronto. Doutora, eu quero agradecer por você ter vindo no programa para falar sobre esse assunto, que eu acho que é um assunto delicado, porém, para mim, bem mais leve da gente falar, porque todo mundo passa por esta situação e não tem essa pessoa que diga, não, eu não passo por essa situação. Todos nós passamos e a gente tem que vivenciar essa situação de uma forma mais leve, para que a gente tenha mais saúde, né? Até porque o intestino já diz tudo o que está acontecendo no seu corpo inteiro, né? Exatamente, tem que levar com naturalidade. Do jeito que a gente respira, a gente tem as nossas eliminações fisiológicas, são normais, né? E ao contrário, quem não estiver fazendo é que precisa se preocupar. Sim. Doutora, muito obrigada. Quem quiser entrar em contato, vai aparecer na telinha aí o Instagram da doutora, tá bom? Da nossa gastropediatra, e ela vai reforçar para quem está em casa assistindo o nosso programa. É isso mesmo. Qual é o Instagram? É o DRA de doutora Iramaia Alencar. Muito obrigada, tá? Eu que Obrigada agradeço. por você ter vindo. Continue aqui com a gente.